Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou resolver um exercício muito interessante que caiu na prova de ingresso do mestrado profissional de matemática lá do Seduc do Ceará, tá? E eu acho que foi da prova desse ano, se não me engano. E é um exercício muito interessante pelo seguinte, ele é uma questão diária, né? Mas aqui não é uma área tão trivial, né? Geralmente quando a gente trabalha com área, é a área de um círculo, de uma figura regular, de um retângulo, de um quadrado e por aí vai, né? Mas aqui ele está querendo que eu determine a área de uma região, né? Que vamos dizer que é externa, né? Faz parte desse retângulo, mas é externa aos círculos, tá? E nesse caso, veja só, vamos ler o enunciado. A figura seguinte representa dois círculos de raio 1 contidos em um retângulo. Os dois círculos se intersectam de modo que os arcos da circunferência na intersecção, determinados pelos pontos A e o ponto B, correspondem cada um a um terço do comprimento de cada uma das circunferências. Assim, a área da região do retângulo, né, exterior aos círculos, é igual a. Então ele quer que eu determine esta área daqui, ó. Tá? Mas por que esse exercício é interessante? Por dois motivos. Primeiro, que ele é um pano de fundo para poder apresentar um exemplo de onde que você poderia aplicar a equação, né, a formulação que eu mostrei no vídeo passado, né, que é um vídeo do John Dewey em que eu falo, eu demonstro uma equação em que você calcula a área de qualquer triângulo sabendo dois lados e o ângulo formado por esses lados, certo? Então, eu vou aplicar essa equação em algum momento. Existe outra forma lá, né? Nessa etapa em que nós vamos aplicar essa equação, dá para resolver por decomposição de triângulos e eu vou mostrar as duas formas aí para exemplificar. E esse exercício é interessante também porque ele utiliza uma região que não é muito trivial, né? Que é a ideia da intersecção dos círculos, porque aqui não basta saber a área do círculo, eu preciso conhecer a área da intersecção, senão eu vou ter fazendo uma dupla contagem, né, dessa região ali, dessa região aqui da intersecção. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ele deseja que eu encontre essa região rachurada, que faz parte do retângulo, mas é exterior aos círculos. Bom, o primeiro passo é identificar onde que estão os centros desses círculos, tá? E o que a gente vai fazer? Bom, vamos pegar as informações do exercício. Primeiro, o raio aqui vale 1, tá? Então o raio de cada círculo é 1. E segundo, além disso, ó, os dois círculos eles se intersectam de modo que os arcos das circunferências na intersecção, determinados pelos pontos A e B, correspondem cada um a um terço do comprimento de cada uma das circunferências. Ou seja, este arco daqui, ó, é um terço do comprimento total da circunferência. Da mesma forma que esse daqui também é um terço do comprimento total da circunferência, já que ambas ali também são iguais, né? Então tanto faz. Mas é um terço do comprimento total. Então se 100%, né? Então se o comprimento da circunferência representa 360 graus, o arco vai ter que ter quantos graus para ter um terço do comprimento? Bom, daqui para cá eu multipliquei por um terço, ou seja, multiplico por um terço aqui também. Então vai ser um terço de 360 graus. Ou seja, vou precisar de 120 graus para ter esse arco, certo? Então, independente de onde está o centro, eu sei muito bem, né, e isso eu já vou demonstrar para vocês, que o centro vai estar aqui, ó. Bem em cima da outra circunferência eu tenho o centro desta circunferência daqui. E o centro desta circunferência daqui está bem em cima do arco da outra, certo? Bom, mas vamos supor que a gente não soubesse. A gente escolheria um ponto arbitrário e ia traçar isso daqui, ó. Exatamente a gente ia traçar o arco da outra circunferência. E aqui é a mesma coisa, ó. Ia formar esse losango aqui nosso, tá? A gente sabe já que este ângulo aqui e esse são congruentes e valem, respectivamente, aí vale 120 e o outro também vale 120, ok? E aí os outros dois ângulos eu não conheço, né? Mas eles, pela simetria da figura, eu sei que eles são congruentes entre si ali. Então, eu sei que isso daqui é um quadrilátero, portanto, a soma dos ângulos tem que ser 360 graus, certo? E eu sei dois dos ângulos. Então, eu sei que
Este ângulo eu posso chamar de x, como eles, e esse também posso chamar de x, porque eles são iguais. Aí eu somo 120 mais 120, e eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus, ok? Juntando isso aqui, eu vou ter que 2x mais 240 graus tem que ser 360 graus. Então eu jogo, né? Na verdade, multiplico 240 dos dois lados, eu vou ter que 2x é 120 graus, portanto, vou ter que x é 60 graus, ok? Legal, então eu sei que esse ângulo aqui mede 60 graus e esse outro ângulo também mede 60 graus. Ótimo. Próximo passo, como eu sei que essas figuras elas estão simétricas, eu posso traçar uma reta aqui, ó, simétrica aqui, ó, que vai fazer essa simetria. E essa reta aqui, esse segmento de reta, vai ser exatamente a bissetriz do ângulo de 120. Então, se o ângulo medir 120, ao traçar essa reta, o ângulo que eu vou obter aqui vai medir 60, né, 60 graus. E aí eu vou gerar dois triângulos congruentes. Então, vamos pegar esse triângulo, né? Eu sei que lá na ponta lá mede 60 graus, ok? E aí esses dois ângulos, como eu estou usando a bissetriz, vão medir também 60 graus e aqui também 60 graus. Como eu sei que todos os ângulos desse triângulo medem 60 graus, ele tem que ser um triângulo equilátero. Então todos os lados são iguais. E olha que interessante. Bom, tá, se todos os lados são iguais e isso daqui, ó, né? Então vamos lá. Se todos os lados têm que ser iguais. Esse aqui é o raio, né? Esse aqui, teoricamente, né, seria o quê? Essa distância aqui teria que ser, como eu estou trabalhando com arco, ela teria que ser o raio da minha circunferência. O raio da minha circunferência mede 1. E esse aqui é a mesma coisa, porque como as circunferências são iguais, esse aqui teria que ser o raio da outra. Bom, tá, eu estou num triângulo equilátero, então isso daqui também vai medir 1. Ou seja, eu tenho certeza que os centros da minha circunferência têm que estar posicionados exatamente em cima do arco da outra, tá certo? Então, isso daqui é a primeira constatação que você tem que fazer para resolver exercício. Interpretar onde que estão os centros aí da minha circunferência. Aí o próximo passo é você calcular a área propriamente dita. Bom, legal. Então, como é que eu calculo essa área? Primeira coisa, eu preciso saber a área do meu retângulo, né? Que é a área total. E dessa área do retângulo, eu vou ter que tirar a área dos círculos. Como os círculos são iguais, então eu vou fazer o dobro da área de um círculo. Só que veja o seguinte, quando eu calcular o dobro da área dos círculos, eu vou estar considerando essa intersecção aqui duas vezes. Então eu vou ter que tirar duas vezes a área da intersecção, que é essa área dessa meia-lua aqui, tá? Mas veja o seguinte, essa meia-lua, depois vocês vão ver, eu vou ter que dividir ela em duas partes, tá? Aí eu vou ter, né, esse formato aqui, eu vou dividir em duas e vou obter uma espécie, entre aspas, de uma meia-lua, tá? E aí eu vou ter que descontar, então, na verdade, como aqui, o valor do círculo está subtraindo, eu vou ter que somar, né, para não dar duplicidade, para não contar duas vezes a região ali da intersecção, eu vou ter que somar duas vezes a área da meia-lua, né? Afinal, a intersecção é formada por duas meia-luas, entre aspas, tá? Que é como eu estou chamando essa região daqui, tá? Beleza? Bom, então a gente já sabe o que tem que ser feito. Vamos calcular, então, a área do meu retângulo. Veja. Primeira coisa, qual que é essa dimensão aqui? Essa dimensão aqui, ó, muito simples, né? Como está tangenciando as bordas ali a região ali da circunferência com esse lado do meu retângulo, eu sei que isso daqui vai ser um raio mais um raio. O raio mede 1, então vai ser o diâmetro, que é 2, tá? Já esse outro lado do meu retângulo, veja o seguinte, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho um raio, aí ó, um raio aqui, aí eu tenho uma intersecção que mede 1, essa distância aqui, como a gente viu, ó, ela mede 1, e aí eu vou ter mais um raio. Então são 3 raios que eu estou considerando. E como o raio mede 1, essa distância aqui vai ser de 3, tá? Então a área do meu retângulo vai ser a dimensão de 3 vezes 2, que vai dar que a área do meu retângulo tem que ser 6 unidades de área, ok? Então já achei a área do meu retângulo, ó, ela mede 6. Bom, próximo passo, eu preciso descontar duas vezes a área do círculo, tá?
Quanto que mede a área do círculo? A gente já sabe lá que a área do círculo pode ser calculada como π raio quadrado, ok? Quanto que mede π? Bom, aí a gente vai deixar em função de π para não ter dificuldade, até porque aqui no exercício, ó, ele deixou em função de π, então eu não preciso colocar o valor de π aí dentro, tá? Agora, e o r ao quadrado? O que eu faço? Quanto que é o valor do raio da circunferência? O valor do raio da circunferência é 1. Então, vou colocar 1 ao quadrado, que vai dar o próprio π. Certo? Essa é a área da circunferência. Então, a área da circunferência é π unidades de área. Ok? Aí eu substituo aqui, né? Então, eu subtraio 2 vezes a área da circunferência, que é π. Então, menos 2π. Ok? Bom, o último passo e o mais difícil é achar a área daquela intersecção ali, a área da soma aí das meia-luas, né? Então seria o dobro da área da meia-lua. Então eu preciso achar a área dessa meia-lua. O que é interessante? Eu vou pegar e vou representar aquele arco nosso aqui, ó. Se você traçar, você lembra, né? Esse ângulo 120 graus e aqui eu tenho aquele arco que, como a gente viu, ele é exatamente 1/3 do comprimento da circunferência, certo? E aí o que eu faço? Bom, eu posso traçar aqui, ó, esse segmento, e aí eu vou obter uma espécie de um triângulo, certo? Eu sei, né? Pelo exercício eu sei que isso daqui, como tá aqui o centro, e aqui eu tenho traçando aí até aquele ponto, até o ponto A, eu tô traçando então essa distância, que ela tá praticamente equidistante, né? Se você pegasse e projetasse isso aqui para o outro lado, você teria o diâmetro. Então eu sei muito bem que isso aqui vai ter o mesmo valor do raio, e o mesmo valor do raio vai vir para cá, ok? Então eu já sei esses lados, mas não sei quanto que mede este lado daqui. Mas veja lá, eu não preciso conhecer. O que eu posso aplicar para achar a área disso daqui, desse triângulo nosso daqui? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar aquela equação que eu apresentei no vídeo anterior, né, que é a fórmula da área pelo ângulo. Se eu tenho dois lados, eu sei o ângulo que esses dois lados formam, eu consigo achar a área do meu triângulo facilmente. É só fazer a área de um vezes a área de outro, vezes, quer dizer, o lado de um, o outro lado, vezes o seno do ângulo que esses lados formam, dividido por 2. Assim eu obtenho a área do meu triângulo, ok? Bom, só para a gente voltar aqui, por que eu estou fazendo tudo isso? Pelo seguinte, se eu obtiver a área do triângulo e conseguir a área do arco, que eu vou chamar de AA, então eu tenho a área total aqui desse arco, que é tudo isso daqui. Aí eu tenho a área do meu triângulo, eu consigo achar a área da minha meia-lua. Então a área da meia-lua vai ser a área do arco menos a área do meu triângulo. Tá certo? Bacana. E com isso eu consigo concluir o exercício. Então vamos lá. Como é que eu faço isso daqui? Então vamos substituir para achar primeiro a área do triângulo. A área do triângulo são os lados que eu conheço, que é o 1 vezes o 1 vezes o seno do ângulo, né, desses lados que esses lados formam. Então vou ter seno de 120 graus dividido por 2, ok? Então isso aqui, simplificando, a área do triângulo é seno de 120 graus sobre 2, ok? Vamos parar por aqui que eu já volto para a questão do seno, tá? Que muito provavelmente a gente não vai saber de cabeça quanto é o seno de 120, mas eu já mostro para você como que você pode resolver isso daí, tá bom? Bom, o próximo passo é o seguinte, eu venho para cá e vou calcular a área deste arco daqui, tá bom? A área deste arco é a seguinte, ó, você vai fazer o seguinte, você sabe que esse arco aqui é a mesma coisa que o círculo, só que ele é uma seção do círculo. Então se você souber quantos por cento ele é do círculo, você calcula a área total do círculo e multiplica pela porcentagem que ele representa do círculo. Então veja, isso aqui seria um círculo de raio 1. Então é só calcular o círculo de raio 1, que é π vezes raio ao quadrado. Então vou ter que o círculo tem valor π, como a gente já tinha determinado antes, né? Então valor π de área. E eu sei que 120 graus é 1/3 da área total do círculo. Então basta dividir isso daqui por 3, né? Multiplicar por 1/3, eu vou saber que a área do meu arco vale π sobre 3, ok?
Beleza, então eu tenho a área do arco e eu tenho a área do triângulo, só que expressa em seno, ok? Então o que, que eu preciso saber de antemão? Eu preciso saber quanto que seria o seno, né, de 180 graus, tá? Vamos ver aqui quanto que é o seno de 180 graus, ó. Que agora de cabeça eu não estou vendo aqui quanto que, não sei quanto que é, ó. Que é zero. Isso, zero. Porque, ó, veja o seguinte, na verdade a gente poderia muito bem fazer o seguinte, para você saber o seno de 180, né, você sabe que esta altura aqui, x, e essa aqui é o y, né? Na verdade, desculpe, o contrário, né? Ó, y, e esse aqui é o x, ó, a distância x, ok? Que ele está projetando. E isso daí é exatamente a questão do meu seno. Então, o seno é o y, certo? Por isso que quando é seno de 90 graus é 1, né? Enquanto que o cosseno ali, né, ia dar outra coisa. Mas veja só, quando eu giro aqui, ó, eu já percorri 90 graus. Se eu percorrer mais 90 graus, vai dar aqui que o cosseno é 1, mas o seno vai estar exatamente no nível zero em relação ao y, certo? Por isso que o seno de 180 é zero, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar a seguinte questão, eu vou fazer o seno de 180 graus menos o quê? Menos 60 graus, ok? Então vai ser o seno de 180 menos 60 graus. Como é que eu aplico isso? Bom, a gente sabe que o seno da diferença entre os arcos é sempre, ó, o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Para simplificar, seno de 180 dá zero, então esse lado aqui já vai dar zero para nós. Nem vou me importar. Esse daqui, ó, é o cosseno de 180 graus, que vai dar, na verdade, não vai dar 1, desculpe, vai dar menos 1, porque vai vir para esse lado. Então vai dar menos 1 aqui, e aí é só trabalhar com o seno de 60 graus. Bom, o seno de 60 graus, você consegue fazer de cabeça, que é raiz de 3 sobre 2. Então vou ter menos raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. Então vou ter raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a área do meu triângulo é raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 120 graus. Então, raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo é raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, eu consegui a área do triângulo e a área do arco. Para achar a área, entre aspas, né, eu dei esse nome aí, área da meia-lua ali, da intersecção, basta você fazer, então, a área do arco, que é π sobre 3, menos a área do triângulo, que é raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho 2, eu vou ter que somar duas áreas de meia-lua, ou seja, 2 vezes π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. A gente está quase lá. Esta aqui seria a área que ele está querendo que eu delimite. Porém, a gente vai ter que fazer apenas uma manipulação rapidinho, né? Porque ele vai ter que juntar ali os πs, certo? E aí eu vou ter o resultado final. Então veja só, isso aqui vai dar para mim, ó, 6. Aí eu vou ter menos 2π. Aí aqui, ó, mais 2, ó, vamos fazer a distributiva. Então, mais 2π sobre 3. Aí, ó, 2 raiz de 3 sobre 4, né? Vou ter 2 raiz de 3 sobre 4, eu posso dividir em cima e embaixo por 2 e simplificar. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Então, menos, né? Raiz de 3 sobre 2. E aí eu junto os valores aqui que estão em função de π. Então, eu vou ter 6. Aí, ó, o MMC aqui entre eles é 3, então vou multiplicar em cima e embaixo aqui por 3, eu vou ter, ó, mais, aí aqui, ó, menos 6π mais 2π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. E aí, juntando isso aqui, eu vou ter 6 menos 4π sobre 3
menos raiz de 3 sobre 2. Então, essa aqui é a área desta região daqui, tá? Que é exatamente o que ele está pedindo no exercício. Então, veja que a gente teve que fazer um longo trabalho para chegar nesse resultado aqui, tá? E aí a resposta, você vai ver, ela tá bem aqui, ó. É a resposta da alternativa E, que é 6 menos... Aqui ele só mudou a ordem, né? 6 menos raiz de 3 sobre 2 menos 4 terços de π, tá bom? Então tá aí a resposta da questão. E veja o seguinte, eu ainda disse que eu ia mostrar outra forma de calcular a área daquele triângulo, né? A área deste triângulo daqui, tá? O que você poderia fazer para calcular a área desse triângulo? Vamos refazer o triângulo, ó, separadamente. Você poderia ter feito uma decomposição. Você, claro, você poderia utilizar esta fórmula aqui que eu mostrei para você, da questão, essa fórmula aqui para a área, quando eu conheço dois lados e o ângulo formado por eles, e aí você teria que utilizar para achar o seno, você teria que usar a questão do seno da subtração, né, o seno da diferença, e que é um pouquinho difícil nesse caso aqui, porque o seno não é tão trivial, mas... né, claro, se ele fosse o seno de algum dos ângulos notáveis, 30, 45, 60, seria mais fácil. Mas você pode decompor aquele triângulo, tá? Veja que esse triângulo ele tem aqui dois lados, então é um triângulo isósceles, e aí aqui ó, uns 120 graus, tá certo? Você poderia decompor esse triângulo, ó, traçar aqui a altura e dividir esse triângulo em dois, né? Você teria dois triângulos congruentes, certo? E aí você teria esse triângulo aqui, ó. Aqui, quando você traça essa altura, você está traçando também a bissetriz do meu triângulo, né? Desse ângulo aqui de 120 graus. E aí aqui eu obtenho, ao dividir para esse outro triângulo, um ângulo de 60 graus. Essa hipotenusa aqui vai valer 1. Como é a altura que forma 90 graus, então eu consigo ver que é um triângulo retângulo, certo? Como eu tenho o ângulo e a hipotenusa, eu consigo achar as outras dimensões ali por meio daquela questão, né, do seno, cosseno, tangente. Então veja lá, o que eu quero? Eu quero altura, vamos supor. Então o que eu faço? Faço cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de 60 graus, tá? Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então h sobre 1 é igual a meio, ou seja, multiplico aqui um dos dois lados, na verdade nem precisa, né? H é meio, né? Ok? Beleza, eu tenho a altura aqui que vale meio. Agora eu preciso então da base, para aplicar aquela fórmula para achar a área, que é a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2, tá? Eu preciso da área da base. Mas essa base aqui que eu estou calculando é a metade, né? Porque eu dividi o triângulo aqui, é a metade desse triângulo que é quem eu quero, né? Porque esse triângulo aqui, ó, eu estou calculando a metade, porque como é um triângulo isósceles, ao traçar essa altura eu estou dividindo em duas partes iguais ali na base, certo? Então essa base aqui é a metade da base do triângulo que eu quero calcular. A altura, na verdade, está correta, mas a base é a metade. Então vamos lá. Agora eu não quero trabalhar com cosseno, eu preciso trabalhar com seno. Por quê? Porque eu quero o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, B sobre cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1, vai ser igual ao seno de 60 graus, tá? Aqui, como a base é 1, vai dar o próprio B sobre 2, que é igual ao seno de 60 graus, que a gente sabe que é o raiz de 3 sobre 2, né? Então eu sei que B sobre 2 é raiz de 3 sobre 2, multiplico, na verdade, multiplico 2 dos dois lados, eu vou ter que B é o próprio raiz de 3, tá? Então eu tenho a base desse meu triângulo aqui. Eu tenho a altura do triângulo. Agora, basta multiplicar a base e a altura e dividir por 2, tá? Então eu vou ter que a área do meu triângulo aqui em cima, ó, é raiz de 3, que é a base, a altura eu multiplico por meio e divido isso por 2, e aí eu vou ter que a área do triângulo aí eu vou ter raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Aí você pode até fazer aqui, mas de cabeça a gente já sabe, né? Pode fazer aquela questão de cria uma fração aqui, né? Com a base 1, inverte e multiplica. Mas vamos fazer de cabeça, então a área do triângulo deu raiz de 3
sobre 4, né? Que é a mesma área que a gente tinha calculado pelo método, né? A área que a gente calculou pelo método deu, daquele método da fórmula, usando a questão do seno da diferença, deu raiz de 3 sobre 4. E aqui, pela decomposição dos triângulos, também vai dar raiz de 3 sobre 4, tá? Então aqui esse exercício foi mais para apresentar essa formulação, mas também para mostrar essa ideia de intersecção, que é muito interessante, né? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e tchau!